Em nome do presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, cumprimento todos os vereadores mirins da mesa diretora. Perdão. Aos meus colegas, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL ou pela internet. Uma boa tarde. Em um mundo tão grande como em que vivemos, onde mais de 7 bilhões de pessoas interagem em mais de 6.500 idiomas diferentes, por que achamos que só o nosso modo de falar é o certo? Você já riu do sotaque de um coleguinha? Ou já zombou de um desvio gramatical de um conhecido? Pois bem, quando nós criticamos o sotaque de alguém ou julgamos algum jeito de falar como certo ou errado, estamos cometendo o chamado preconceito linguístico. Especialistas da área recomendam para as pessoas que querem saber mais sobre o tema o livro Preconceito Linguístico, o que é e o que faz, do professor Marcos Bagno. Ele é considerado hoje a maior autoridade brasileira na discussão sobre variação e preconceito linguístico. O preconceito linguístico é, segundo ele, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse prejulgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regras, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Ao desrespeitar o modo de falar de uma pessoa, estamos desrespeitando também o seu contexto social, cultural e histórico. Estamos desrespeitando a sua identidade. Assim como cada pessoa tem uma impressão digital única, também possuímos o jeito de falar característico de cada um. No nosso modo de falar está impresso o lugar de onde viemos, nossa idade, nosso gênero, o local de onde estamos falando, o grupo social do qual se identificamos, a época em que estamos falando e até nossas origens ancestrais. Assim, não existe modo de falar certo ou errado. Existem apenas modos diferentes de falar. Todos esses modos são bonitos e, por arrogância nossa, achamos que só o nosso jeito de falar está certo. Com a palavra em parte, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Oi, então, primeiramente eu quero te parabenizar por esse tema, porque não é uma coisa que é muito falada. Eu, de verdade, nunca tinha realmente parado para pensar sobre isso, mas é realmente algo que tem que ser refletido sobre. E eu penso que, de verdade, o modo de falar diferente de cada um não é uma coisa ruim, não é algo que, tipo, as pessoas... Desculpa. Não é algo ruim, é uma parte de si mesmo. Poderia ser dito que é até um certo charme, e eu não acho que isso deveria acontecer de verdade. Então, é importante ter trazido isso até aqui para a gente poder ter uma visão maior sobre isso. Então, parabéns. Obrigada. A gramática dos dicionários também são muito importante, mas não devemos usar para justificar nossos preconceitos. E até mesmo as gramáticas e os dicionários estão sempre se modificando, se adaptando, crescendo e evoluindo. Veja, por exemplo, a palavra vocês, que é uma versão moderna do antigo vosso mercê. Isso não vale somente para a língua materna, como vale para as línguas estrangeiras. Ao aprendermos inglês, por exemplo, buscamos sempre perder o nosso sotaque e falar mais próximo possível de um americano ou britânico padrão. Só que, assim como o nosso português, existem diversas línguas inglesas diferentes. Devemos ter orgulho do nosso sotaque e não importa de onde ele for, pois ele é a nossa identidade tão única quanto nós. E é por esse mesmo motivo que também devemos respeitar e abraçar os outros modos de falar, pois todos são lindos e só provam como maravilhoso e diverso o ser humano é. Obrigada pela atenção.